Provavelmente você já pensou em pedir um sinal para Deus e ficou pensando se isso seria certo ou não, se é pecado ou não, e hoje a gente vai discorrer sobre isso. E o que eu já posso adiantar te falando é que existem duas respostas para isso. Pode ser um pecado, como pode não ser um pecado, e vai depender da situação. E aí você vai precisar ficar até o final do vídeo para você entender as duas situações. Eu já peço, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aí no vídeo e se inscreve no canal, porque isso me ajuda bastante, ajuda o YouTube a te indicar esses vídeos futuramente quando eu postar novamente. Então vamos lá, quando que é pecado, né? Quando que é pecado? É quando você precisa de um sinal de Deus para que você possa acreditar nele, para que você possa comprovar que Jesus é real, que Jesus é verdadeiro, que o que Jesus fez na cruz foi verdade. Então, quando a intenção do seu coração é acreditar em Deus, então isso se torna um pecado. A gente tem a história de Tomé, que ficou sabendo que Jesus Cristo ressuscitou, e ele diz que só acreditaria quando visse as marcas na mão de Jesus, até que Jesus aparece, mostra a mão dele furada, diz para o Tomé tocar no buraco da mão dele e fala assim: você viu e creu, mas bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Por quê? Porque a Bíblia também fala que o justo viverá pela fé. A palavra, tudo que tem na palavra de Deus, tudo que tem sobre o reino de Deus, envolve a fé. E a fé é você acreditar sem precisar ver. Porque se você precisa ver para crer, por que você precisa de fé? Não precisa, você já está vendo, então você não precisa fazer esforço nenhum para você crer. Então, a palavra de Deus, na palavra de Deus a gente vê a história de Adão e Eva. A serpente aparece para Eva e fala que se ela comer da fruta lá que Deus proibiu, ela não vai morrer. Ela só vai ser tão inteligente quanto Deus, e na verdade a serpente estava mentindo, porque Deus falou que eles iriam morrer. Então estava aqui a serpente falando: você não vai morrer, e Deus falando para Eva: você vai morrer. E a Eva está aqui no meio. O que a Eva faz? Ela rejeita Deus e acredita na serpente. Ela está dizendo que Deus mentiu. Quando ela acredita na serpente e deixa de acreditar em Deus, então ela automaticamente está falando que Deus é um mentiroso. E aí o que Deus faz? Esse caminho de retornar, né? O pecado entra no mundo quando a Eva acredita na serpente. Então o pecado entrou no mundo. Para você se livrar desse pecado, você vai ter que fazer o caminho inverso. Você vai ter que acreditar em Jesus Cristo. É por isso que a nossa salvação é pela fé, é pelo acreditar. A nossa fé em quê? Em Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Deus, ele leva muito a sério a fé, e a fé é uma questão, é um padrão bíblico, uma base muito solidificada de como que Deus aceita a gente, né? Então, eu costumo falar que Deus, ele não vê atitudes, ele vê fé. Deus não escuta palavras, ele enxerga, ele escuta atitudes de fé, né? Então, se você tem fé, então você está fazendo certo. Se você pede sinais para Deus para que você possa ter fé nele, aí você está cometendo um pecado. Inclusive, Jesus, ele critica os fariseus da época que pediam para ele: se você é Deus mesmo, se você veio da parte de Deus, então faz um sinal miraculoso para a gente acreditar em você. E Jesus fala: os sinais, todos os sinais que vocês já receberam, os sinais que vocês precisam, vocês já receberam. Eu não preciso dar mais sinais para vocês. Os sinais de você, o sinal que vocês queriam era o sinal de Jonas, né? E aí Jesus fala para eles que eles eram uma geração incrédula, que não acreditava, que estava querendo sinais para acreditar. Então, se é esse o seu caso, você está cometendo um pecado. E se arrependa, viva pela fé. Não viva pelo que você vê, mas viva pela confiança que você coloca em Deus. Não seja como a Eva, que rejeitou Deus por acreditar em Satanás. Às vezes você está acreditando nos seus pensamentos, no que outra pessoa está falando, no que Satanás está falando, mas não está acreditando em Deus. E a palavra de Deus, ela é inerrante e ela é digna de confiança. Agora tem outro ponto. Às vezes, que é o ponto 2, né? Eu falei que um é pecado, mas tem outro ponto que pode não ser pecado. Às vezes, se você está querendo fazer uma decisão na sua vida que você não está muito claro para você na palavra de Deus, ou assim, não fica muito claro especificamente o que é para você fazer nessa situação, que é muito específica. Vamos supor: Deus, eu preciso saber se amanhã eu
eu tenho que escolher entre essa entrevista de emprego ou essa outra entrevista de emprego. Por favor, me dê um sinal. Né? É uma coisa muito específica, não está escrito na Bíblia qual o emprego que é para você ir, né? Então você precisa de um sinal de Deus. Nesses casos, eu não considero pecado, e aqui é a minha palavra, né? Eu estou falando pela minha palavra, não estou falando em nome de Deus. Eu tenho muito temor para falar isso, mas é assim que eu interpreto a Bíblia. Então a gente vê várias histórias na Bíblia de sinais, né, para comprovar alguma coisa, né? De pessoas pedindo sinais, e Deus ele não excomunga essa pessoa, mas ele dá o sinal para ela em misericórdia, né? Então a gente vê ali antigamente tinha o Urim e o Tumim, que eram pedrinhas que os sacerdotes lançavam para saber qual era o sinal de Deus para uma decisão específica, né? Também tinha a vara de Arão, que Deus deu um sinal. A vara de Arão é a única que floresce no meio das outras varas. Então a gente vê o Gideão pedindo sinais para Deus também. Então tem o sinal da lã molhada. E Deus, ele se manifesta pela misericórdia dele, ele dá esses sinais. E a gente sabe que Deus não muda. Inclusive no Novo Testamento, Jesus fala: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos e falarão novas línguas. Então Deus continua dando sinais, Jesus nos dá sinais, não para que a gente possa crer nele, mas é um sinal depois que você creu. Você já creu, né? Então um dos sinais que eu vou dar para vocês, porque você creu, é esse: você vai expulsar demônios em meu nome, você vai curar enfermos em meu nome, você falará novas línguas em meu nome. Inclusive, se você tem dúvidas sobre falar em línguas, tem um vídeo aqui no canal só sobre falando em línguas, e pretendo fazer também mais vídeos sobre cura de enfermos e também sobre expulsar demônios, que são sinais que seguem a gente, né? E eu, na minha vida pessoal, eu tive sinais, eu já pedi sinais para Deus em coisas específicas que não era para assim: Deus, se você existe, se o Senhor existe, me dá esse sinal. Não. Era uma coisa muito específica que eu estava precisando, e eu pedi um sinal para Deus, e Deus me deu esse sinal. Não aconteceu só uma vez, aconteceu algumas vezes e ainda acontece até hoje. É uma forma que Deus fala comigo. Eu tenho muita convicção de que eu não estou pecando nesse sentido. Então tem que ver a questão da tua consciência também. Se você acha que você está em pecado, se você fazer isso, talvez seja um pecado mesmo, tá? Porque tudo que você for fazer, você tem que fazer com convicção, com a consciência limpa diante de Deus. Então, eu já pedi sinais. Uma vez, inclusive, eu pedi sinal quando eu conheci o meu marido. Era uma pessoa maravilhosa, ainda é uma pessoa maravilhosa, amo muito ele. Pedi um sinal para Deus que, se fosse o meu marido mesmo, essa pessoa que eu tava achando que era, eu já sentia muito forte no meu coração, mas eu queria uma bênção de Deus. Eu falei: Senhor, faça isso acontecer. E aquilo aconteceu. Exatamente o sinal que eu pedi. Em menos de um mês aquele sinal aconteceu, e aquilo foi a bênção de Deus sobre a minha vida. E tô casada, muito bem casada, muitos anos casada, e sei que estou com a pessoa certa, debaixo da bênção de Deus. Era uma coisa pessoal minha, tá? Então, se você você quer pedir um sinal para Deus, ore, fale com ele: Senhor, eu preciso tomar essa decisão específica, e aí eu preciso de um sinal do Senhor. Eu sei que o Senhor falava com seus profetas, né? E continua falando. Eu creio que o Senhor continua falando, e o Senhor é misericordioso para dar um sinal. Então faz eu ler um versículo, faz alguém me dar uma palavra, faz eu conseguir enxergar alguma coisa que tem em relação a isso que eu estou pedindo ao Senhor nessa semana. Você pode até especificar se você precisa para aquela semana, se você precisa para aquele mês, ou se você não tem tempo, você só quer o sinal mesmo. Você pode falar isso para Deus. Deus é misericordioso. Eu só dou uma dica: tudo que você for pedir, peça em nome de Jesus, porque assim a Bíblia fala pra gente fazer. Indico você não ficar falando disso para as pessoas. Se você pedir um sinal, não fale para ninguém, guarde isso para você, porque primeiro você vai poder estar contaminando o resultado desse sinal que você pediu, né? Vamos supor, eu pedi para Deus para que alguém falasse comigo sobre esse assunto, mas aí se eu fico falando para todo mundo sobre esse assunto, é claro que alguém vai falar comigo sobre esse assunto. Então você está contaminando o teu sinal. Então não fala para ninguém, e também para não atrair
inveja, para não atrair pessoas te desanimando, ou te dizendo, ou te tirando uma promessa de Deus, ou te tirando até o sinal de Deus, porque às vezes por você falar, alguém lança uma palavra de desânimo, entra uma incredulidade no seu coração e aí o sinal vem e você perde o sinal ou o sinal nem vem pela tua incredulidade. Então, assim, uma das coisas que eu levo pra minha vida é não falar sobre essas coisas pra ninguém. Eu guardo pra mim, porque tem coisa aqui de você com Deus que é só você com Deus. Você não deve falar, você não pode falar porque isso vai ser ruim pra você, tá? Então, nem tudo que Deus faz pra você ou te fala é pra você sair falando. Você tem que ter esse discernimento, essa sabedoria. Tenha sabedoria, seja sábio no que você vai falar. Então, acredito que ficou claro. Se você tem alguma experiência de ter pedido um sinal para Deus e Ele te respondeu, coloca aqui embaixo que eu gostaria de ler teu comentário e saber, até para você edificar outras pessoas que passaram por isso ou estão querendo passar por isso e elas entenderem mais sobre esse assunto. Mas que fique claro que você não peça sinal para acreditar em Deus. E também tem outra coisa que eu gostaria de falar aqui, que às vezes Deus ele não vai te dar um sinal. Quando ele não te dá um sinal, quando está claro na palavra dele, às vezes você está pedindo uma coisa que você precisa ler a Bíblia e às vezes você não se dá o trabalho de ler a palavra de Deus e também não se dá o trabalho de orar e escutar o seu testemunho interior, porque também também tem isso, Deus fala muito, gente. Eu acho que a parte que Deus mais fala, a forma que Deus mais fala é através do testemunho interior. E você precisa aprender a escutar, precisa aprender a identificar quando é Deus falando através do seu testemunho interior. Se toda vez ele ficar dando um sinal para você, você nunca vai conseguir exercitar a forma como ele mais fala com você. Se ele ficar te dando sinal, você não vai aprender. Então, às vezes, ele deixa de te dar sinal. Muitas vezes, na verdade, ele deixa de te dar sinal para você aprender a forma que ele quer falar com você. É através da Bíblia, através do testemunho do teu espírito. E eu tenho um canal, um vídeo aqui, eu acho até que eu vou tentar colocar aqui em cima, sobre as formas como você pode escutar a voz de Deus, como escutar a voz de Deus, porque é muito importante que você aprenda isso. Antes de sair pedindo sinal, você precisa entender que Deus tem formas como ele fala com você, que às vezes você tá ali esperando um sinal, perdendo um tempão, quando Deus já está ali falando na Bíblia, ou Deus está ali falando de outras formas com você, e você não tá querendo escutar, ou não está aceitando, ou não está nem sabendo que existem essas formas, tá bom? Espero que tenha te ajudado. Esse canal é justamente para ajudar as pessoas a se achegarem mais próximo de Deus, entendendo como que funciona o mundo espiritual e como a forma como Deus fala e a forma como você pode melhorar a sua vida, edificar a sua vida, levando os princípios da palavra de Deus. Um grande abraço, uma boa semana e tchau, tchau.